Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, 6. Ensina o menino no caminho que deves andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O tema da mensagem: a importância do discipulado. Ensina o menino. Os pais devem comprometer-se a ensinar e disciplinar os seus filhos de modo agradável a Deus. Palavra hebraica para instruir significa dedicar. Assim sendo, o ensino bíblico no lar tem como propósito a dedicação dos nossos filhos a Deus, o que é possível separando-os das influências malignas deste mundo e instruindo-os nas coisas de Deus. A mesma palavra original também pode significar gostar de. Os pais devem, pois, motivar os seus filhos a buscarem a Deus e assim desfrutarem de experiências espirituais que nunca se esquecerão. Não se desviará dele. O princípio geral é que uma criança devidamente ensinada pelos pais nos caminhos do Senhor não se afastará desses caminhos. Contudo, não trata aqui de uma garantia absoluta que todos os filhos de pais salvos permaneçam fiéis ao Senhor e à sua palavra em meio a uma geração ímpia como a atual, em que dentro das congregações deparamos com infiéis. Os filhos de cristão podem ser influenciados a ponto de pecarem e de cederem diante das tentações. Ezequiel capítulo 14, do 14 ao 20, onde Deus fala de uma apostasia tão grande que até mesmo homens justos como Noé, Daniel e Jó não preservariam seus próprios filhos e filhas. Provérbio 22, 6. A interpretação desse versículo como uma promessa para os bons pais de que a educação dos filhos no caminho do Senhor resultará em bons filhos é motivo de grande sofrimento e frustração para muitos pais que confiaram em Deus e, no entanto, viram seus filhos se desviarem dos caminhos do Senhor. De um modo geral, pais sábios criam filhos sábios, mas há exceções. Deus deu a cada indivíduo a liberdade de escolher seu próprio caminho, orientando nossos filhos segundo a Bíblia de liderança cristã. Deus chama os pais para orientarem seus filhos. Ele diz que se eles ensinarem a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E de que forma um pai se torna um bom orientador do seu filho? Em parte, concentrando-se em 3 palavras-chave. Primeiro exemplo, Abraham Lincoln disse:
Há uma só maneira de ensinar uma criança no caminho em que ela deve andar, que é você mesmo fazer esse mesmo caminho. Um bom exemplo vale 1000 sermões. O que você faz tem mais impacto sobre seu filho do que todas as lições que você já pôde dar. Segundo, administração. Uma boa administração é a capacidade de discernir a singularidade de uma criança e ensiná-la de acordo. Devemos ensinar uma criança no caminho que deve andar. Isso talvez signifique que teremos que adaptar nosso estilo, dependendo do temperamento e estrutura da criança. 3. Lembrança. Os pais devem criar lembranças. Por quê? Porque lembranças são mais importantes do que coisas. Observe que o versículo diz: ainda quando for velho, não se desviará. Isso implica que a criança guarda algumas lembranças de suas primeiras experiências e aceita mais tarde na vida. Catherine Budd escreveu: qual o maior tipo de homem? Qual o mais alto destino humano? Que objetivos devemos buscar? Se o objetivo estiver errado, toda a nossa instrução estará errada. Afirmo que o mais alto tipo de homem é aquele no qual a alma domina o corpo, no qual uma alma purificada e enobrecida governa com uma inteligência ilustre e terna, e torna cada faculdade do seu ser subserviente ao mais alto propósito, o serviço à humanidade e o serviço a Deus. Se eu compreendo bem, tal é o maior tipo de homem e o seu mais alto destino. E parece-me que toda educação que se não detém nisso é uma maldição e não uma bênção. O objetivo de toda educação direcionada é fazer homens e mulheres assim, prepará-los para esse trabalho. Caso ela falhe nessa missão, digo que ela é unilateral, não filosófica e religiosa. Tal é minha desavença com a educação moderna. Filhos, a importância da disciplina. Segundo a Bíblia da mulher, a educação dos filhos envolve um processo de discipulado. Os pais ensinam obediência, não só para sujeitar os filhos à sua autoridade, mostrando também para conduzi-los à salvação e ao discipulado espiritual. Ainda que por vezes o castigo faça parte da disciplina, vários outros elementos estão envolvidos na transição da fase em que o comportamento é controlado pelos pais, para a fase em que o filho desenvolve a capacidade de exercer autocontrole e tomar decisões independentes.
O objetivo maior é que seu filho escolha sujeitar a sua vida ao controle de Deus, aprendendo a tomar decisões sábias que glorifiquem a Deus. A disciplina piedosa forma uma redoma protetora sobre a qual a criança aprende a obedecer a Deus nos dias em que não tiver mais essa proteção. A rebelião obstinada é um ato deliberado de desobediência, no qual uma criança sabe o que seus pais esperam dela e escolhe fazer o contrário. Esse tipo de comportamento deve ser distinguido da irresponsabilidade resultante do esquecimento de erros, da dificuldade de se concentrar, da baixa tolerância à frustração e da imaturidade. A educação e controle dos pais requer firmeza suficiente para corrigir um comportamento inaceitável, mas não a ponto de fazer mal à criança. Os pais amorosos que tolerarem os comportamentos indevidos prejudicam o filho ao protegê-lo das consequências desses comportamentos. As escrituras dão diretrizes para uso da disciplina, que como símbolo do cuidado e preocupação dos pais. A correção mostra à criança o rumo errado que tomou e a coloca de volta no rumo certo. A disciplina deve ser aplicada cedo, assim que a ofensa ocorra, tratando do comportamento incorreto antes que um padrão tenha chance de sedimentar. Ensina o menino no caminho que deve andar. O valor do discipulado. Não podemos terceirizar a educação dos filhos. Quem tem o compromisso e a responsabilidade dada por Deus para o ensino são os pais. E de maneira nenhuma devemos terceirizar este trabalho para os avós, os tios, os primos, a empregada. Esse é um dever do pai e da mãe, e não devemos terceirizar a educação dos nossos filhos, como muitos têm feito. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus amado, como Tu és grande, tremendo, maravilhoso, meu Pai. Por isso a Tua palavra diz que não há outro além de Ti, meu Senhor. Por isso, neste momento, ó Pai, eu quero Te adorar, Te glorificar, Te exaltar na beleza da Tua santidade, porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, meu Pai. Aí está mais uma ministração da Tua palavra, Pai. O valor do discipulado. Meu Deus, como é triste, ó Pai, quantos filhos de evangélico não são discipulados, meu Pai. Não são disciplinados, doutrinados no caminho que deve andar, meu Senhor. E às vezes tem filho de evangélico que são piores do que filho até dos não evangélicos, meu Pai. Por falta de disciplina, de doutrina, de ensinamento e até mesmo de exemplo dos pais dentro de casa, que muitas das vezes terceirizam, meu Pai, o ensino, terceiriza a doutrina, a disciplina, Pai. Muitas vezes passa as mãos por cima da cabeça do erro dos filhos, acobertando os filhos, meu Pai. E assim os filhos crescem sem preparo para encarar a vida, Pai.
Desperta os pais, meu Pai, que eles venham saber que a responsabilidade de educar, de criar, ensinar, está sob a sua responsabilidade, e que naquele dia todos serão cobrados, meu Pai. Por isso eu te peço, Senhor, desperta a tua igreja e aviva a tua obra, em o nome de Jesus. Amém. Eu peço a todos que ainda não fizeram a sua inscrição, faça a tua inscrição, ative o sininho e compartilhe pelo menos com 10 pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas com este ensinamento tão importante da palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e abençoe todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.